3h02. De ontem para hoje, a gente teve a notícia internacional mais importante, as falas de Donald Trump. Se vai virar a notícia mais importante é uma outra história, mas enquanto frase, enquanto afirmação, virou. E aí a gente tem toda a repercussão, principalmente no que diz respeito ao que Trump falou sobre a faixa de Gaza. A gente começa, o acontece, assim como foi ontem, hoje. Vamos começar lá por Nova York. Linha Internacional. Com o Eduardo Barão. Fala, Barão. Olá, Ronaldinho. Boa tarde para você, para todo mundo também. Aí no Brasil, as reações ao plano de Donald Trump de assumir o controle da faixa de Gaza foram imediatas. Depois de se reunir ontem com o primeiro-ministro Israel Benjamin Netanyahu, o presidente americano disse que os palestinos deveriam deixar a região, que está em ruínas, após os ataques dos últimos meses. Donald Trump defendeu que os americanos serão responsáveis pela reconstrução de Gaza, mantendo uma posição de posse de longo prazo. Autoridades de países árabes, do bloco europeu e de entidades como a ONU e a Anistia Internacional criticaram o anúncio, assim como o presidente Lula no Brasil. Para mandar soldados para Gaza, há necessidade de aprovação no Congresso americano. A última vez que algo semelhante foi feito pelos Estados Unidos foi a ocupação do Afeganistão por 20 anos, que terminou com a volta do Talibã ao poder. Do lado de fora dos gabinetes, a dura rotina dos palestinos prossegue, mesmo com um cessar-fogo temporário. Nas últimas 24 horas, 12 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. O presidente Lula fez manifestações numa entrevista à Band News FM lá de Belo Horizonte, falou sobre Trump, falou sobre essa questão específica da faixa de Gaza. Vamos ouvir aqui o presidente. Você tem um tipo de político que vive de bravata. O presidente Trump, ele fez a campanha dele assim, sabe? Sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Ele tem que saber o seguinte, os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Não foi o mundo que decidiu, não foi a hora que o dólar seria a moeda. Foi os Estados Unidos. Então é importante que a gente não tenha preocupação com as bravatas do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós. Sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisa do mundo. Você tem na Organização Mundial do Comércio uma permissão para que você possa taxar qualquer produto até 35%. Sabe? Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade. Nós iremos taxar eles também. E aí, sobre a faixa de Gaza, o presidente disse isso aqui. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos. O que eles precisam é ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído para que eles possam reconstruir, sabe, as suas casas, os seus hospitais, as suas escolas e viver dignamente, com respeito. É por isso que nós defendemos a criação do Estado palestino, igual o Estado de Israel. O mundo não precisa de arrogância, o mundo não precisa de frases de efeito, o mundo precisa de paz e tranquilidade. Entre inúmeras outras manifestações de outros líderes de outros países, alguns aliados dos Estados Unidos, a maioria não aliados dos Estados Unidos que se manifestaram, se posicionaram contra o que afirmou Donald Trump sobre a faixa de Gaza, viu, Zaidan? Alguns inclusive reagiram com hipocrisia, porque ajudaram consideravelmente para que Israel tivesse as condições para a devastação produzida em Gaza. E a França, por exemplo, ela tem de falar, mas com um sorriso amarelo, né? Porque há muita hipocrisia quando o Macron se manifesta a respeito. O Trump disse ainda que Gaza pode virar uma Riviera. Você está lembrado, Ronald, que nós falávamos sobre isso aqui, ainda não como um ponto de vista do Trump, mas como um ponto de vista de alguns dos integrantes do gabinete do Netanyahu. Primeiro, há petróleo ali no Mediterrâneo, imediatamente
em frente à costa de Gaza. Há muito petróleo, eles sabem disso, e poderiam até fazer a exploração de petróleo. Só que o Netanyahu, quando ele sugeriu isso, ele disse que haveria uma participação dos palestinos, que eles receberiam algum do dinheiro conseguido com a venda de petróleo. E também a ideia do Itamar, do Smotrich, de fazer ali um lugar de luxo, né, para gente endinheirada, com grandes hotéis e com centros de lazer, etc. E, claro, tudo isso pressupondo a remoção, como o Smotrich defende há muito tempo, inclusive isso ficou conhecido como doutrina Smotrich, a remoção dos palestinos. O Trump, quando toca no assunto, aparece abraçadíssimo a essa ideia. Ele já havia dito que esperava que Jordânia e Egito recebessem os palestinos, sem perguntar nada aos palestinos. Seria uma remoção à força, como se remove um rebanho de um pasto para o outro. Claro que a Jordânia imediatamente disse não, até porque a Jordânia tem muito receio de que uma forte presença de palestinos na Jordânia possa desestabilizar o reino hashemita. E o Egito, por sua vez, também tem seus receios de que aqueles que representam a Irmandade Muçulmana, inclusive no Hamas, inclusive no Jihad Islâmico, dentro da faixa de Gaza, reforcem a Irmandade Muçulmana no Egito. E ela é, de fato, a única força de oposição que existe no Egito aos governos militares. E houve um breve período em que a Irmandade esteve no poder com o Morsi. A proposta do Trump, ela é, ao mesmo tempo, imoral e amoral. Ela é imoral exatamente no sentido de desprezar inteiramente a opinião dos palestinos, e ele fala com cinismo bárbaro. O cinismo dizendo, não, aquilo está tudo destruído, não adianta a gente reconstruir, nós temos de limpar. Ou seja, tirar toda a gente e tirar o que resta do povo palestino na faixa de Gaza e vamos construir aí sim o que nós queremos. Mas o cinismo vai além. Ele diz, eles podem ir para algum país que tenha interesse humanitário, que queira ajudar, e podem ir para um lugar bonito, podem ir para um lugar muito bom, serão felizes, mas eles não podem ficar lá. Ora, eu me lembro uma vez o Boris Casoy entrevistando José Alencar, ele era vice-presidente do Lula, e o José Alencar falou, poxa, o Brasil poderia oferecer terras, né, para que eles viessem para cá e acabaríamos com essa guerra. E o Casoy até teve de dizer para ele que eles não aceitariam. E é claro que não aceitariam, porque não é um problema de terra. Eles poderiam ir para o Canadá, o imenso Canadá, com uma população pequena para o tamanho do país, o segundo maior país do mundo. Poderiam habitar ali terras férteis. Poderiam ir para a Rússia, o maior país do mundo, e que tem na sua faixa imensa, gigantesca faixa leste, desertos inteiros. Não é isso, não é terra, é aquele lugar, não há outro. Por questões históricas, religiosas, não há outro. Então, ele é cínico, a proposta é imoral e é amoral, porque ele fala da destruição da faixa de Gaza sem mencionar a participação direta dos Estados Unidos nessa devastação. Aliás, com Trump de volta à Casa Branca, foi retomada a autorização para exportação de bombas de 90 quilos para cima para Israel. Houve um período de suspensão da entrega dessas bombas e agora elas voltam a ser fornecidas. E mais, disse que daqui a algumas semanas vai se manifestar sobre a Cisjordânia. O que é se manifestar sobre a Cisjordânia? É autorizar o que está acontecendo lá hoje, agora, com o cerco que o Mohamed Abbas, que aliás tem falhado miseravelmente na sua função de presidente da Autoridade Nacional Palestina, mas ele chamou de limpeza étnica.
o que Israel está fazendo agora também na Cisjordânia, que tem mais gente do que Gaza, é maior do que Gaza, tem cidades estabelecidas e que estão sendo atacadas, e não com tropas policiais, como Israel faz rotineiramente, mas com tropas tremendamente armadas, com uso de aviões, ataques desde aviões. O cerco a Jenin é impiedoso, remoção forçada de pessoas. É isso que o Trump vai dizer que concorda, porque ele não tem o que dizer sobre a Cisjordânia. Aliás, nem o Biden tinha a dizer, porque o Biden foi ator principal nessa tragédia. Então, Ronald, a reação mundial, inclusive da Arábia Saudita, uma aliada, é uma reação de repúdio ao que disse o Trump. Isso vai detê-lo? Não. Outras condições internas podem detê-lo. Mas se ele realmente ordenar que isso seja feito, que tropas sejam enviadas para lá, elas serão, independentemente da opinião dos outros. E é o seguinte: ao entrarem lá, essas tropas enfrentarão uma resistência que nunca conheceram. Haverá perdas consideráveis. Talvez alguém, usando esse argumento, leve o Trump a mudar de ideia. Ô Zaidan, e o papel da ONU nessa história? Por enquanto a ONU se manifestou dizendo apenas que a medida seria ilegal. O que pode ir além de declarar isso à Organização das Nações Unidas? Nada, né? Porque só o Conselho de Segurança poderia tomar uma decisão de, por exemplo, militarmente impedir uma ação. Só que os Estados Unidos fazem parte do Conselho, nele tem assento permanente e poder de veto. Então, nenhuma resolução seria aprovada pelo Conselho. A Assembleia Geral, ela não é nem um órgão consultivo mais, né? Ela é um órgão simbólico, que aprova todos os anos, por exemplo, o fim do bloqueio contra Cuba. E os Estados Unidos ignoram. A própria faixa de Gaza. Quantas vezes a ONU tomou uma decisão na Assembleia Aberta sobre Gaza, sobre o fim, sobre o cessar-fogo, entre outras coisas. Completamente inútil. É a mesma coisa de Cuba, né? Todo ano eles decidem, trazem argumentos, mostram o que está acontecendo em Cuba, os efeitos do bloqueio. Os Estados Unidos estão nem aí. E agora retiraram a sua presença do Conselho de Direitos Humanos, né? Da Comissão de Direitos Humanos da ONU. E no caso da OMS, foi um dos primeiros anúncios do Trump, hoje o Trump Jr. anunciou que a Argentina também sai fora da OMS. O Júnior seguiu os passos. O Júnior mais ao sul aqui? O Milei. Uhum. Quero imitar papai, né? De muro a participar ou não da OMS. Sair da OMS. Isso. Tá. Só que no caso dos Estados Unidos, isso representa muito dinheiro para o OMS, dinheiro que para de entrar. No caso da Argentina, é dinheiro que para de entrar na Argentina, né? Se ela de fato romper com os programas da OMS. Mas o Júnior quer fazer tudo igual.